Eu quero ler aqui em Timóteo, capítulo de número 3, segunda carta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O apóstolo Paulo, já chegando na sua maturidade e por muito haver sofrido por amor de Cristo Jesus, levando no seu corpo as marcas de Cristo, por ele anunciar a verdade, testemunhando a todos, quer pequenos, quer grandes, judeus e gregos, gentios, e a Bíblia diz que todos os dias Paulo estava nas praças, nas ruas, pregando o Evangelho e convencendo os contradizentes que Cristo Jesus é o Salvador, prescrito na lei de Moisés, falado pelos profetas. E este Evangelho de Jesus, anunciado pela vida deste homem, porque ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, para ser ministro do Evangelho da graça de Deus. E muito Jesus Cristo iria mostrar o quanto ele iria sofrer, o quanto ele iria padecer
por falar do nome de Jesus. E muitos não iriam aceitar o testemunho dele, porque Jesus, ele veio pregando e ensinando os seus discípulos e todos aqueles que aplicam a sua vida a quererem viver conforme tudo que Jesus ensinou. E o Evangelho, ele mostra tudo o que está acontecendo aqui na terra. Ele desvenda os mistérios do coração do homem. Ele mostra, porque a palavra de Deus é luz, o Evangelho é glória, o Evangelho é poder. E quando Paulo falava estas coisas a Timóteo, ele já estava próximo do fim de sua carreira. Mas ele estava instruindo o seu discípulo para que observasse e se lembrasse desta doutrina, do modo de vida, da perseverança em prosseguir a andar com Jesus aqui na terra, mesmo diante das circunstâncias, de homens indoutos, de homens corruptos, de homens privados desta verdade, que transtornam casas inteiras, levando cativas mulheres carregadas de pecados, e enganam a muitos com pretexto de longas orações, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Homens que vêm trocando a glória de Deus por glória humana, trocando a verdade de Deus por mentira, e assim transtornam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque homens amantes de si mesmo, homens presunçosos, soberbos, homens infiéis, traidores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles mostram aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Mas o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, dizia: afasta-se deste homem, afasta-se destes homens que estão aprendendo sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. E aqui, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: eles não irão avante, a todos será manifesto o seu desvario, como foi o daqueles, quando Moisés, servo de Deus, estava lá no deserto, apacentando aqueles homens a que andassem em retidão diante de Deus, em temor a Deus, e guardando os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. Mas quando eles estavam na terra do Egito, Janes e Jambres, eles estavam resistindo às verdades de Moisés. Eram homens cruéis, homens maus, homens sem afeto, homens sem amor. Só que eles não foram adiante. Assim também, a qualquer um aqui na terra que vive praticando as obras contrárias das que Deus operou aqui na terra, que não aceita a verdade de sua palavra e que não concorda com a palavra de Deus,
que não querem aceitar a repreensão de Deus por intermédio de sua palavra. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Jesus era a verdade de Deus aqui na terra. E até os dias de hoje, e até a consumação do século, porque o homem não pode contestá-la, o homem não pode revogar a verdade de Deus, o homem não pode mudar, o homem não pode destruir, o homem não pode aniquilar esta verdade, porque diz no livro de Salmos que ela dura eternamente. Mas nos últimos dias haveria homens escarnecedores, homens traidores, homens maus, homens cruéis, homens que estão transtornando, estão querendo mudar a palavra de Deus, porque querem viver conforme o mundo e conforme as tradições. Querem viver segundo rudimentos humanos, doutrinas de homens. Mas a Bíblia é inspirada. A palavra de Deus, ela é a verdade. E tudo isso ocorre aqui na terra, porque os homens estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia diz, aqui, Paulo falando para Timóteo, mas tu permanece naquilo que aprendeste. Jesus ensinou que é o caminho da vida eterna. Para o homem alcançar a vida eterna é estreito. E disse o apóstolo João, na sua segunda carta, prevaricadores da doutrina de Cristo, homens que vêm corrompendo esta doutrina, implantando doutrinas de homens, doutrinas de igrejas, doutrinas mundanas, ímpias e profanas. Mas Jesus Cristo disse na sua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem só conhece a verdade por meio da palavra de Deus. Não é na faculdade. Não se encontra a verdade na política. A verdade não está nas religiões. A verdade não está na cultura deste mundo. Porque Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mas se você quer se tornar sábio neste mundo, se torne louco. Porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. Mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. Os caminhos de Deus são os caminhos da verdade. Mas o homem rejeita a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela instrui o homem a ser perfeito, como perfeito é Deus. E toda a Escritura, ela instrui o homem a que se torne varão perfeito. Mas para o homem alcançar essa dádiva diante de Deus, ele precisa negar a si mesmo, negar a natureza pecaminosa, negar o egoísmo, negar a soberba, negar a presunção, negar as obras da carne, a impiedade, as impurezas, negar a maledicência, negar as obras da carne,
negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. E andar após Jesus, fundamentado na sua doutrina, fugindo da aparência do mal, revestindo da plenitude de Cristo, do poder de Deus e da armadura de Deus. Mas os homens obstinados, orgulhosos, estão buscando o prazer, estão querendo cada vez mais a amizade com este mundo, querem usufruir e se deleitarem nos prazeres cotidianos. Homens que põem o seu prazer e a sua conduta, o seu modo de vida nas coisas fúteis, nas coisas aparentes e naquilo que se passa. Mas a Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e creu na sua voz, e isto lhe foi imputado por justiça. E o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, para que tomasse cuidado com os homens avarentos, com os homens traidores, com os homens que não andava conforme a palavra de Jesus, conforme os ensinamentos do Senhor, inchados em sua carnal compreensão, réprobos quanto à fé. Porque a fé é um dom de Deus. O homem é salvo por meio da graça de Jesus, mediante a fé, não é por meio das obras, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Mas na humilhação de Jesus, foi tirado de nós a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a Bíblia diz que o que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A doutrina de Cristo, ela é perfeita, ela é pura e sem mistura. Ela ensina e mostra que este caminho é um caminho de perseguições, de sofrimentos, mas que resultará no porvir a salvação da alma. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 10, e em Marcos capítulo 8, e em Lucas capítulo de número 9, que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, se salvará. Esta a condição que o Evangelho oferece para aqueles que querem viver uma vida piamente com Jesus, uma vida de consagração, uma vida inteira e confiante no Deus da palavra. Porque o céu vai passar, a terra também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, assim como a sua palavra dura para sempre. Os tempos atuais são tempos trabalhosos. O homem está muito ocupado com as coisas desta terra. Em tudo ele se encontra, na maior parte do dia, ocupado com alguma coisa. Tem gente que quando está no trabalho, por ter trabalhado,
e é merecimento ter alcançado a aposentadoria. Mas mesmo aposentado, ele está lá trabalhando na empresa e ele vive escravo. Ele vive dominado. Mas Jesus disse em João capítulo 6, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Você não pode deixar de trabalhar, porque digno é o obreiro do seu salário. Aí você não tem que colocar o trabalho no seu coração acima de Deus. Porque onde tiver o teu coração, estará também o teu tesouro. A Bíblia ensina que o caminho da salvação é estreito. Jesus falou em João capítulo 10 e versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas nos dias de hoje, a pessoa quer ter 3 trabalhos, 2 trabalhos, e ela vive sendo enganada por si mesma, acreditando que a solução da sua vida vai melhorar pelo esforço que ela preza. Mas todo esforço que não seja Deus é em vão aqui. O homem está perdendo tempo, porque ele amontoa e o outro usufrui daquilo que ele amontinou ao longo da sua vida. A Bíblia diz, aqui no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 2, e versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O que aproveita o homem ser sucedido aqui nesta vida, ter muitos bens, ter 2 carros na garagem, ter várias casas alugadas aqui na grande capital. O que aproveita? Ele andar bem vestido, ser o exemplo para alguém, mas um exemplo má, um exemplo de um homem desonesto, de homem injusto, de homem mau. E a maioria da garotada está se espelhando na vida do traficante, está se espelhando na vida dos MCs, na vida dos artistas, na vida dos jogadores de futebol. A maioria dos jovens, das crianças, estão buscando alguém para auto se identificar consigo mesmo. Mas a Bíblia diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse essa fala, imitar a Cristo, porque nesta terra, tudo vai se findar, tudo acaba. A saúde um dia vai acabar, o trabalho um dia vai acabar, a beleza um dia vai passar, o corpo light um dia vai chegar à velhice, o carro, a traça e a ferrugem vai corroer e vai consumir. As riquezas, os ladrões estão minando e estão roubando. Tudo aqui é passageiro. A fama acaba, a glória passa, mas o que permanece
é as obras. Tudo quanto o homem fez, tudo quanto ele praticou aqui nesta terra, diante dos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele contempla bons e maus, justos e injustos. Deus pesa o coração dos homens. Deus conhece os pensamentos e as entranhas do coração do homem, e dar a cada um o segundo fruto de suas ações. Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, de todo o coração e com toda a alma. Deus não quer apenas 10%. Deus não quer só o teu coração. A Bíblia diz: vós sois templo de Deus. Corpo, alma e espírito. Santifiquem a Deus. Purifique a sua vida, meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te limpa. A palavra de Deus te regenera. A palavra de Deus te conduz a varão perfeito. Porque esta escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir. Sabe, porém, isto, Timóteo, que nos finais dos dias, o que mais vai ver é homens soberbos, homens traidores, obstinados, mais amigos dos deleites. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Estão buscando o satisfazer o ego e a vontade da carne. Estão buscando o prazer carnal, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de andar no temor a Deus. Mas acontece que é o cumprimento da palavra de Deus, e glória a Deus por isso, porque tem que haver esse tipo de situação aqui na terra. Mas os que são de Deus ouvirão a voz do seu Espírito, se voltarão para o Senhor, porque Jesus está chamando. O Espírito Santo diz: quem ouve, diga vem. A esposa diz vem. Quem ouve, diga vem. Quem quiser, de graça, beba da água da vida. Procura-te apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque o firme fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e os que proferem o nome de Jesus Cristo afastam-se da iniquidade. Abstenham-se da imundícia da carne, porque Deus nos chamou para a santidade. Mas quem está sujo, suje-se mais. Quem é impuro, seja mais impuro ainda. Mas quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Porque aquele que vem virá e não tardará. A Bíblia diz: fuja destes homens. Fuja dela, povo meu, da Babilônia,
desse sistema político e religioso. Arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Jesus quer te salvar da condenação do inferno. Ele quer te levar para o céu, mas o céu é tomado à força. Você deve renunciar à sua vida de pecados, à sua vida profana, ímpia e infiel, e buscar a paz que excede todo o entendimento. Andar em meditação da palavra de Deus, porque esta palavra, ela é a esperança para o homem, que deposita nela a sua esperança, a sua crença e a fé que, segundo Deus, é dada àqueles que andam conforme Ele quer, que foram chamados segundo o seu decreto. Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque Jesus disse que muitos vão procurar entrar e não vão encontrar. Muitos vão bater a porta, mas vai ser tarde demais naquele dia, porque hoje você está tendo tempo suficiente para se arrepender, para reconciliar a sua vida e para andar nos caminhos da justiça de Deus. Então aplique em seu coração esta palavra, porque daqui muito em breve este evangelho já não vai ser mais ouvido pelas ruas. Daqui muito em breve esta palavra já não vai ser mais proclamada nas ruas, nas praças, nos telhados, nas lajes, em diversos lugares. Porque depois que a igreja subir, o evangelho de Deus vai voltar para os judeus. E Deus se virará para o seu povo. Porque Deus se lembrará deles. Como Deus teve misericórdia de nós, os gentios, Deus também estenderá sobre a vida deles a misericórdia de Deus. E Deus compadecerá do seu povo, para que o seu povo seja salvo por Ele. Porque Ele é o Salvador. Ele é o guia do seu povo. Ele é o justificador de todo aquele que professa a sua fé no nome do seu Filho Jesus Cristo. Porque só em Jesus o homem recebe a remissão dos pecados. Só em Jesus Cristo o homem é perdoado todos os seus pecados. Então creia, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus está às portas e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir o seu coração, ele entrará e ceará com ele. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.